Amém. Então a gente está vendo aqui, nessa nossa segunda aula hoje, sobre o relacionamento entre o filho e o pai. E nós vimos que o pai é a fonte, nós vimos que o pai controla a missão, nós vimos que o pai ama o filho, o relacionamento do filho com o pai é em resposta ao amor do pai para o filho. E eu quero ver com você, hoje, que o filho, ele sempre ouve o pai. Interessante. O filho sempre ouve o pai. A missão ativa do filho é a essência da sua filiação. Nós estamos vendo aqui Jesus como modelo de filho. Nós estamos vendo aqui Jesus como um modelo principal, como filho modelo, como filho padrão da nossa vida de adoração. Nós estamos tentando aqui estabelecer algo que talvez você nunca tenha ouvido. Talvez você já tenha percebido, mas talvez você nunca tenha ouvido o fato de que a sua adoração depende do quanto você conhece a Deus como Pai. Ora, muita gente adora a Deus como Senhor, muita gente adora a Deus como governador da sua vida, muita gente adora a Deus como seu médico, muitos adoram a Jesus como Salvador, muitos adoram Jesus como ungido, mas nem todos se submetem a Cristo o Senhor. Nem todos adoram ao Pai como Pai. Conhecem, já ouviram falar. Mas a adoração, ela é muito importante no contexto da nossa vida diária. Será que nós temos ouvido ao Pai? Como filhos, nós temos que ouvir ao Pai. Por quê? Porque o nosso modelo, que é Jesus, ouvia ao Pai constantemente. O modo como o Pai guia o Filho encarnado é o mesmo modo que Ele nos guia. Como é que Jesus era guiado? Pelo Espírito, pela voz do Pai. O Espírito vinha trazendo as coisas mais profundas do coração do Pai para o Filho. E o Filho entendia, porque o Filho ouvia a voz. Lembra que ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. Por que isso? Porque Jesus, como Filho, era a ovelha do Pai. E ele sabia, ele entendia que era preciso ouvir e discernir a voz de Deus para poder seguir na nossa adoração. Por isso que quando você que faz parte de um ministério de música, você sobe numa plataforma como essa, e a coisa mais importante que você tem que prestar atenção é claro, o seu relacionamento com Deus. Mas é você estar constantemente ouvindo a voz de Deus. Aqui uma dica para os líderes de adoração. Você tem que estar constantemente ouvindo a voz de Deus. Porque, gente, a gente não pode ficar ministrando para as necessidades imperativas das pessoas, as necessidades momentâneas. Nós temos que criar uma dependência de ministrarmos ao coração de Deus e deixar com que Deus supra as nossas necessidades baseados na sua riqueza em glória. Não aquilo que eu preciso para aquele momento. Porque vem pessoas, é claro, vem todas as pessoas, né, de diferentes culturas, diferentes circunstâncias que entram na igreja, e Deus sabe da necessidade de cada uma delas. Mateus diz isso, Deus sabe da necessidade que você tem de comer, da necessidade que você tem de se vestir, da necessidade que você tem de trabalhar. Mas nós temos que estar constantemente ouvindo a voz de Deus e ministrarmos ao coração de Deus, e quando nós ministramos ao coração de Deus a revelação que Ele nos dá, pode ser naquele momento que Deus vira para você e fale, cante sobre cura. Ministra o meu coração, porque quando você ministra o coração de Deus, Deus libera aquela mesma, a partir daquela revelação, Ele libera o seu poder automaticamente. Pum! A sua necessidade é suprida, porque você buscou em primeiro lugar a Deus. Ao reino de Deus, e o reino de Deus diz para você de quem o reino é. A quem pertence o reino? A Deus. E a sua justiça, a forma correta de você operar, por causa de uma natureza que você tem. Então, quando você estiver louvando a Deus, seja onde for, preste atenção no que Deus está querendo ouvir. Porque, amados, nós somos embaixadores de Deus. Deus sabe do que nós precisamos. Mas Ele mesmo assim, na sua palavra, Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e continue pedindo e dar-se-vos-á.
No momento da nossa adoração, nós temos que elevar as nossas vozes como confissão da verdade, para que nós possamos estabelecer um ambiente onde Deus possa agir naquele momento, baseado naquelas circunstâncias, porque Deus tem prazer em solucionar os nossos problemas. Olha só que Deus é esse maravilhoso que nós amamos. Então o filho, ele sempre vai ouvir ao pai. O pai como guia, o modo como o pai guia o filho encarnado é o mesmo modo como ele nos guia. E Deus está continuamente chamando-nos a um relacionamento pessoal mais profundo, mais íntimo com Ele. Há uma parceria face a face, caracterizada pela fé, pelo amor, pelo comprometimento e comunicação mútua. Amados, Ele nos ouve e nós ouvimos a Ele. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. Ele dá de si mesmo e nós damos de nós mesmos. Olha só como é que é na mesma medida. Se não permanecermos ouvindo a Deus, poderemos conhecê-lo teoricamente, mas nunca conheceremos o Pai, o Filho e o Espírito de forma pessoal e relacional. Porque Deus é um Deus que fala. Você tem que estar certo disso no teu coração. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala conosco. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de que Deus falou. A Bíblia diz que Ele tem boca. Ele tem boca e fala. Você pode ver isso no Salmo 115, 2 a 7. Né, falam dos outros deuses que têm boca, mas não falam, fazendo comparação ao quê? A Deus que tem boca e fala. Isaías 46, 5 a 10, Abacuque 2, 18 a 20, 1 Coríntios 12, 2. E Deus, amados, Ele nos ensina, a Bíblia nos ensina que Deus, Ele se comunica conosco através da criação, através dos acontecimentos históricos. Por isso é que a Bíblia tem livros históricos, porque Deus fala conosco através da história, da consciência humana, da palavra, dos seus servos proféticos, de Jesus, através do Espírito Santo. Deus, Ele toma a iniciativa e fala através dessas várias formas, essencialmente para revelar a si mesmo. Amados, o ponto-chave da revelação é que Deus, Ele quer se revelar para você. E quando Deus, Ele começa a revelar o seu propósito para você, é porque Ele já começou a fazer algo e Ele te dá o privilégio de você se juntar a Ele naquela comissão, naquela missão. Deus nunca vai chegar para você e vai fazer, e aí, o que você quer fazer? Deus sempre vai chegar para você e vai falar, olha, eu estou fazendo isso. E Ele te convida a você se juntar ao propósito dEle, à missão dEle. Então o modo mais comum que Deus usa é chamado de palavra. Deus não faz nada sem liberar uma palavra. Deus não faz nada sem liberar uma palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. O início da nossa história foi começada quando Deus disse, e haja você. E você existiu. Porque Deus não faz nada sem uma palavra. É interessante nós vermos no hebraico a palavra davar, que é uma palavra, é um assunto, ou a substância de um assunto, né? De uma coisa que é falada, a causa de um ato. Ou seja, o que está por detrás de um ato? Davar. Davar vem de uma palavra, de uma raiz, que é daver, que significa arranjar, dispor, organizar, falar, subjugar, dominar, responder, apontar, comandar, conversar. Olha só como é que é extenso. Declarar, destruir. Por isso que a morte e a vida estão no poder da língua. É através da sua palavra. Você tanto edifica como você derruba. Daver. Você tanto aponta como você destrói. Também fala de dar.
Davar também fala de nomear, de nome, de promessa, de pronunciar, ensaiar, de dizer e de ser. Eu gosto dessa última. Ser porta-voz. Davar indica um grupo de palavras próprias a um discurso, especialmente um discurso que é inteligente. Ou seja, a fala e a razão, quando nós falamos sobre aquilo que Deus fala, a fala e a razão estão conectadas. A fala e a inteligência de Deus estão conectadas. Deus é um Deus inteligente. Ele mostra isso através da sua criação, da maneira com que Ele organiza as coisas, da maneira como Ele arranja a sua vida, da maneira como Ele domina sobre as nossas circunstâncias. De forma inteligente. Deus está sempre pensando no que é melhor para que o seu reino se estabeleça. E aqueles que estão com Deus, eles usufruem dessa organização e desse arranjo de Deus. Davar, a fala e a razão estão conectadas. Veja bem, olha só, davar indica uma palavra que gera uma ação e a ação que é resultado da palavra falada. Davar é uma palavra que gera uma ação, mas também é a ação que é resultado da palavra falada. Por isso que quando Deus ele fala alguma coisa, quando a palavra de Deus ela é proferida, ela já é o resultado, já concretizado, que a palavra agora está tentando trazer à vida através de você. Na visão de Deus, quando Ele fala, já está concretizado, já está feito. Quando Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, o homem já estava criado. Ele ainda não existia no contexto natural, mas para Deus ele já era. Tanto ele já era, que Ele começa a criar um jardim para poder acomodar aquilo. E é isso que Deus faz com você e comigo. Quando Deus libera uma palavra para você, aquela palavra ali já existe, no contexto espiritual. Agora Ele precisa que, quando Ele te chama para você entrar nessa missão com Ele, para que um ambiente seja criado, para que aquela palavra saia do sobrenatural e entre no nosso natural. Davar. Quando Deus fala, já está feito. Quando Deus fala, já está feito. Quando Deus fala alguma coisa, você está ministrando a uma outra pessoa, Ele quer que você saiba que aquilo que Ele está falando com você, para aquela outra pessoa já está feito. O que nós precisamos para trazer aquilo para a realidade? Fé, confiança, crença, convicção de fatos já estabelecidos por Deus na região sobrenatural. A nossa adoração, ela exemplifica isso, as palavras que nós dizemos. Por isso é que nós cantamos. Nós cantamos não para que aconteça. Veja de uma outra perspectiva, nós cantamos porque Deus já declarou e já está feito no mundo sobrenatural. E nós precisamos criar uma atmosfera para que isso aconteça no mundo natural. Davar, uma palavra arranjada, uma palavra organizada. As palavras que você vai falando, elas vão organizando o mundo natural para poder conter o mundo espiritual. Elas vão organizando as suas circunstâncias para que as suas circunstâncias se submetam à vontade de Deus. Davar. Em sua existência, essa palavra traz algo, ou é uma coisa que é dita, que é realidade, que Deus disse e que veio a existir. Por isso agora, você pode ver que Deus chama a existência o que não existe. Davar. Ele cria, Ele organiza. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. É interessante que a palavra davar, no hebraico, ela é traduzida para o grego em duas palavras. Logos e rema. Mas em grego, nós temos pelo menos 4 palavras em grego para o vocábulo palavra. Nós temos logos, que é o ato de falar, que também é um título para Jesus. No início era o verbo, no início era a palavra ali é logos. É o conteúdo da revelação de Deus.
Veja bem, aquilo que é colocado junto, olha Davar, olha a organização, aquilo que é colocado junto em pensamento e expresso em palavras. Lembra que eu falei que a fala e a razão, a fala e a sua mente estão conectadas? Quando ela é traduzida como logos, a fala e a razão são expostas e organizadas para que quando ela for proferida, ela seja algo inteligente. Deus, Ele fala de coisas inteligentes. Deus, Ele quando profere algo sobre a tua vida, Ele fala de coisas inteligentes. Infelizmente, a nossa mente não está tão treinada ao ponto de pegar a inteligência de Deus, a inteligência de Cristo. E aí Deus, Ele tem que começar a falar no nosso nível. E muitas vezes a única coisa que a gente consegue ouvir é Por quê? Porque Deus, Ele tem que se comunicar no teu nível, no nível que você entende. E muitas vezes a única coisa que você entende é o balbuciar de línguas, porque você ainda está num estágio de bebezinho espiritual. E Deus quer que você cresça, nós já vimos isso. Saia do népios, saia das fraldas, cresça, porque Deus, Ele quer falar de forma inteligente com você. Ele quer usar as circunstâncias e usar palavras de gente grande com você. Por isso é que João fala de os pais serem capazes de receberem mistérios de Deus. Deus quer falar de forma misteriosa com você. Deus quer falar mistérios com você. Mas o seu ouvido tem que estar atento. Deus fala. Deus fala. O apóstolo Paulo, falando sobre os rudimentos, ele fala, olha só, eu tenho que lançar de novo os rudimentos de Cristo. Eu queria falar com você como pessoas maduras, mas vocês ainda estão bebendo leitinho espiritual. Deus quer falar de forma inteligente com você. Logos, aquilo que é colocado junto em pensamento e expresso em palavras. Ou seja, você não fala qualquer coisa. Olha só que interessante, Deus não fala qualquer coisa. Nós já falamos isso aqui. Aquilo que é colocado junto em pensamento. Ou seja, você pensa antes de falar. Logos. Jesus nunca falou por falar. A segunda palavra, rema. Qualquer som produzido pela voz. Qualquer som produzido pela voz. Tendo um significado definitivo. Definido. Tendo um significado definido. Uma série de palavras colocadas juntas em uma frase ou declaração. Mais uma vez, olha a organização de Davar. A terceira palavra, lego. A substância daquilo que é dito. Ou seja, algo com substância. E você já deve ter brincado com um brinquedinho chamado Lego. Que quer produzir o quê? Desenvolvimento na mente, desenvolvimento de habilidade, criatividade, inteligência, substância na tua vida. E a quarta palavra, lálios, que é emitir uma voz, fazer-se ouvir, formar palavras com a boca, usar palavras para declarar o que está na mente ou no pensamento. E essa palavra lálios é uma palavra interessante porque ela tem a ver com a forma com que se é falado. Ou seja, não é só falar, existe uma forma como se falar. Então, como é que a gente consegue juntar todo esse processo? É muito interessante. Lembra que falar, davar, é uma frase arranjada, é uma frase organizada. É algo que Deus já declarou, que já existe, que precisa ser agora construído no mundo natural. Preste atenção, como é que fica isso? Deus, quando Ele fala conosco, Ele fala no formato logos. Quando Ele nos envia o verbo, Ele nos manda logos. Mas Jesus diz em Mateus 4,4 que o que nos alimenta é rema. Veja bem, Deus te dá um peixe, mas você precisa preparar esse peixe. Deus te dá farinha, mas você precisa transformar essa farinha em algo comestível, para que o seu corpo se alimente daquilo. Então Deus te dá logos, e Ele junto com a logos, Ele te dá o Espírito Santo.
E você começa a pensar, e você começa a meditar, olha só, você começa a meditar na palavra, e você medita na palavra, e medita, e o Espírito Santo vai transformando aquela farinha, ele vai juntando com água, ele vai botando fermento, e ali vai entrando o reino de Deus, e ali vai entrando o fruto do Espírito, até que no momento aquilo se revela para você e se torna rema. E nós nos alimentamos, não da logos, não do nosso pensamento, mas da revelação de Deus na nossa vida. Por isso ainda tem muitos crentes em inanição, porque eles ouvem a logos que é dado por Deus, que tem substância, algo que é para ele pensar, para ele meditar, mas eles não fazem mais nada com aquilo. E há uma grande parcela da nossa igreja, da igreja de Cristo, com inanição espiritual. Por quê? Porque a única coisa que eles pegam é logos. E são pessoas racionais, são pessoas inteligentes, porque eles pensam naquilo, mas não deixam com que o Espírito Santo crie uma condição para que aquilo ali faça parte da vida. Então, Deus nos dá logos. O Espírito Santo então começa a nos revelar o conteúdo dessa palavra. Olha só a dependência, o Pai fala, estamos falando aqui que o Pai fala. O Espírito Santo nos revela esse conteúdo, causando com que haja um significado específico nas nossas vidas, transformando logos em rema. Ou seja, a rema é uma palavra prática que você pode usar para a sua própria vida. E muitas vezes Deus fala para você alguma coisa, e Deus, gente, Ele não é maluco, Ele não vai falar para você aquilo que você não pode fazer. Para isso Ele colocou em você o Espírito Santo, que nos capacita e nos ajuda, o Consolador, o Ajudador, o Advogado, para te ajudar a como você pode trazer aquilo que está no âmbito sobrenatural para o natural. A fé é certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então, através da fé, eu ouço a voz de Deus, eu reconheço a voz de Deus, eu reconheço que o Espírito Santo está trabalhando em mim. Através da fé, eu me aproprio disso e eu falo, isso vai acontecer na minha vida. Mas precisa de um ajuste. Para logos se tornarem rema, nós precisamos nos ajustar e nos posicionar debaixo da autoridade do Filho. Porque o Pai fala através do Filho. O Pai fala através do Espírito. Então, quando o Espírito Santo começa a transformar a logos, ele descompacta a logos para nós, e aquilo ali começa a ter um sentido específico para a minha vida, eu começo a me alimentar daquilo, aquilo ali começa a se transformar rema para mim. Uma comida com a que eu possa me alimentar todos os dias. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema que é proferida por Deus. Quanto mais eu invisto tempo em rema, mais substância ela ganha. Tornando-se então lego. Porque não é só entender, gente, caramba, eu entendi, Deus me falou que é para eu ter prosperidade, que Deus se compraz na prosperidade do meu povo. Amém. E aí, o que você vai fazer com isso? Caramba, vou pesquisar na palavra. Salomão, puxa, tinha prosperidade. Isaac, Jacó, tinha uma herança. Abraão, eu te faria uma bênção. Caramba, e aí essa rema, ela vai começando a inchar, ela vai começando a ter mais substância, ser maior, ser maior, ser maior. Por quê? Porque outras pessoas vão ser nutridas através da rema que Deus está te dando. Então esse pão que Deus está fazendo, Deus te deu a farinha, Deus te deu a água, Deus te deu o fermento, e você vai ali no fogo, na fornalha, o Espírito Santo vai te ajudando, ela é transformada em rema. Mas qual o tamanho da sua rema? Será que é um pedacinho de um pãozinho de queijo, que só você pode comer? A rema, ela precisa aumentar de tamanho, e quando ela vai aumentando, Deus transforma essa rema em lego. E essa lego ganha mais substância para que outras pessoas possam vir e comer do pão da vida através da tua vida. Mas, amados, existe uma quarta palavra que é essencial. É a palavra lálios.
Porque lego, essa substância, esse logos que se transformou em rema, esse rema que ganhou substância, que ganhou volume, que se transformou em lego, precisa ser passada de forma apropriada. E da forma com que nós passamos isso é através de lálio. Lálios é o amor. A Bíblia diz da fé que opera através do amor. Não é só você pegar esse pão que você recebeu e jogar. Olha aí, gente, é isso aí, olha aqui. Deus falou isso aí, Deus me falou, e você recebe. Se você não receber, você vai para o inferno. Nisso aí, quem é que vai querer comer desse pão? Quem é que vai querer comer dessa revelação? A Bíblia diz que quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Mas se tudo que as pessoas querem é receber a Deus para fugir do inferno, que tipo de relacionamento elas vão ter com o Pai? Não vão ter relacionamento nenhum. Então o que Deus faz? Ele cria uma avenida, logos, você medita na palavra, o Espírito Santo vem, transforma ela em rema, descompacta, faz algo que você pode comer para você mesmo, mas ele começa a colocar substância naquilo, aquilo cresce, se torna lego, você dá isso para as pessoas em amor. Deus fala, e quando ele fala em amor. A Bíblia diz que Deus disciplina, mas Deus disciplina em amor. Deus é esse Deus que fala conosco. Quanto mais nós ouvimos a Deus, mais substância nós teremos para reproduzir o que Ele nos fala. 2 Timóteo 3, 16 a 17 vai dizer assim: Toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura, toda palavra que vem de Deus é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. O que nós queremos aqui com ideia? Com que você seja perfeitamente habilitado no seu conhecimento de quem Deus é, de quem você é, de como entregar para Ele a melhor adoração que você pode entregar para Ele. Adoração que vai independer das suas músicas. Adoração que vai influenciar a sua música. Olha aí. Adoração que vai influenciar a maneira com que você canta. Adoração que vai influenciar a maneira como você se relaciona com seus irmãos. A maneira que vai influenciar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. Porque enquanto você olha para os perdidos, e você diz miserável, e você diz amaldiçoado, e você diz distante de Deus, Deus está lá em cima com uma perspectiva diferente. Ele está dizendo comprado, redimido, restaurado, justificado, glorificado. O meu filho já comprou o preço por ele, já pagou o preço por você. Qual é a perspectiva de Deus? É isso que nós estamos querendo ver aqui. Você foi comprado por preço. Você foi comprado por preço. E toda a Escritura é inspirada. A palavra inspirada aqui é theopneustos. E isso fala de um sopro de Deus. Toda Escritura, toda palavra proferida por Deus, ela é soprada por Deus. Ela é Espírito. No início, quando o homem, o primeiro homem, Adão, a raça humana foi criada, a Bíblia diz que Deus soprou. Deus inspirou aquele homem a viver para ele. Deus inspirou Adão. Adão, eu vou soprar em você o meu espírito para que você possa ter um relacionamento com Deus. Toda vez que o homem andava no jardim do Éden, ele era inspirado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito que habitava nele, a ter um relacionamento com Deus. E Deus usa a sua palavra. Nós estamos falando que Deus fala. Deus usa a sua palavra para nos inspirar a ter um relacionamento com Deus. Relacionamento esse que pode ser muitas vezes palavras de amor, muitas vezes palavras duras que nos chamam a atenção e nos alertam a voltar para o caminho da justiça.
Mas toda palavra de Deus, ela tem o sopro de Deus. Por isso Jesus disse, a minha palavra é espírito, porque ela é inspirada por Deus. As palavras que eu me alimento, elas são inspiradas por Deus. Elas têm o sopro da essência de Deus. Elas têm o sopro da divindade de Deus. Elas têm o sopro dos atributos eternos de Deus. Toda palavra de Deus proferida volta para Deus, porque foi Deus quem soprou. E a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus. Então, se a palavra é Espírito, ela vai voltar para Deus. E aí Isaías 55 vai dizer o quê? A minha palavra não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. Theopneustos. Isso enfatiza que a palavra de Deus, ela vem também pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo sopro de Deus. Pelo Espírito que continua a falar na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que aprender o processo. Nós temos que aprender o processo que nos ajuda a ouvir. E o inimigo, gente, ele vai tentar bloquear isso mesmo. Quantas vezes eu, como líder de adoração, a gente sobe numa plataforma e você começa a ministrar, e o espírito, gente, o espírito maligno, ele vai vir para te atrapalhar. Ele vai falar, olha aquela pessoa ali, ó, ela não está adorando, hein? Puxa, miserável, está na igreja há 500 anos e não consegue adorar, é mesmo, não tem palavra, não tem conhecimento. Você já perdeu o foco. Já perdeu o foco totalmente. Quantas vezes a gente sentado, né, no banco aqui, adorando a Deus, vem um espírito maligno e fala, poxa, brincadeira, esse irmão do teu lado não canta nada, hein? É um desafinado só, hein? E aí você já perdeu o foco. Ih, o frango vai queimar em casa, hein? Já perdeu o foco. Ih, rapaz, amanhã vence aquela conta, já perdeu o foco. Nós temos que ter a disciplina de trazermos à memória sempre aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes nas suas disciplinas vai que você tem um tempo de quietude com Deus, onde Deus fala com você, não fala nada. Só aproveita o ambiente. E aí de repente, depois de 5 segundos, vem um pensamento falando sobre a conta, falando sobre o último capítulo da novela, falando sobre o colégio das crianças e falando sobre o encontro que você vai ter que ter com o teu amigo daqui a 2 semanas. E o que você tem que fazer? Você tem que parar e... Peraí. Vou trazer o pensamento cativo. Vou trazer o pensamento cativo. Jesus, me ajuda. Só no seu pensamento. Jesus, me ajuda. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá. Para que o seu foco continue. A batalha da adoração, amados, é uma batalha de foco. Tudo que o diabo quer fazer com você, tudo que ele precisa fazer é tirar o seu foco. É tudo que ele precisa, é igual o samba lá em Tobias. Era só tirar o foco. Vou mandar uma palavra dizendo para eles que eu vou arrasar com eles. Não é nada. Tudo que ele precisa fazer é fazer com que o povo entre em temor, em medo, para que a construção pare. Você está numa construção ativa na tua vida. Por isso o processo deve ser algo contínuo. O processo de ouvir é ativo e não passivo. Você não ouve a Deus como se você estivesse ouvindo uma música. Caramba, que música legal, hein? Pega uma música qualquer, ouve, bota no seu carro. Você está prestando atenção no que está falando? O processo de ouvir a voz de Deus é algo passivo. Sim, Senhor. Sim, estou ouvindo. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Muito obrigado, Senhor. É ativo e não passivo. É relacional e não funcional. Nós não ouvimos a Deus como se estivéssemos ouvindo a uma pessoa que não conhecemos, do outro lado do telefone. Mas sim como filhos que ouvem os pais. Você sabe, você tem um relacionamento com aquela pessoa. Você ouve para mudar. Poxa, é mesmo, né? Aquela pessoa me ama. Eu sei que ela me ama. Então, se ela está falando isso, é porque eu preciso mudar mesmo. Mas por que você adota essa posição? Porque você tem um relacionamento. O processo de ouvir é contínuo e não ocasional. Quantas vezes você come por dia? 3? 2? 4?
Você come continuamente. Se você parar de comer, o seu corpo reclama. Se você parar de ouvir a voz de Deus, que Ele te dá o quê? Logos, o Espírito Santo dentro de você, que produz rema, o seu espírito vai entrar em inanição. É algo contínuo, glória a Deus, é algo contínuo. É algo arraigado no profético, davar. Deus, quando Ele fala com você, Ele está organizando a sua vida. Organizando a sua vida para que você seja uma pessoa organizada? Não. Organizando a sua vida para que haja ajuste, para que você faça parte do plano de Deus. Organizando a sua vida para que você tenha vergonha na cara e mude as suas atitudes. Para que você possa fazer parte do plano de Deus. Deus quer te incluir nos planos dEle. Deus quer te incluir nos propósitos dEle. Alguma coisa que Deus já começou a fazer, Ele diz, vem e faz comigo. Vem que eu vou te dar o privilégio de você ser usado por mim. Ajuste, gente. Quando Deus fala, é arraigado no profético. Ouvimos a Deus como os profetas de outrora, num relacionamento de servo, íntimo e ungido, prontos para agir segundo as suas palavras. Sim, Senhor. Isaías, quem é que eu vou enviar? Eu. Pode me enviar. Será que você está pronto para ser enviado? Será que você está pronto para ser testemunha? Porque Deus, Ele chama, Ele fala. E como é que eu posso avaliar esse processo? O processo de ouvir, que é ativo e não passivo, que é relacional e não apenas funcional, que é contínuo e não ocasional, que é arraigado no profético. Como é que eu posso avaliar? Reconheça que Deus está falando. Reconheça que Deus fala. Reconheça que Deus fala de várias formas. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala através da palavra encarnada, Jesus Cristo. Hoje Ele nos fala através das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós temos o privilégio de ouvir Deus falando. Isso nos dá alegria, gente, no nosso coração. Nos dá alegria de saber que Deus fala. Devemos sempre nos lembrar que Deus está falando com a gente. Deus está falando conosco. No meio da nossa adoração, Deus fala com a gente. Quando nós estamos respondendo a Ele, Ele fala com a gente. Ele fala com você. Nós temos que ser sensíveis ao ouvir isso. É um processo. É um processo. Perceba que quando você ouve, você ministra a Ele. Não tem nada pior do que você estar falando e a outra pessoa também está falando uma coisa totalmente diferente. Você vê que aquela outra pessoa não está prestando atenção no que você fala. Sabe, às vezes eu acho que não tem nada pior para Deus do que Ele falar e você está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Marta e Maria. Que tal se a gente se assentar aos pés de Jesus para ouvir? Que tal? Perceba que quando você ouve, você ministra a Ele. Você ministra a Deus porque você se submete. Você diz, a tua voz é importante, eu preciso ouvir a tua voz, vou ficar calado. Quando ouvimos, a base fundamental é o nosso relacionamento. E isso também agrada o coração de Deus. Porque nos achegamos com fé, crendo que Ele é o que Ele diz que Ele é. 3. Lembre-se do propósito principal da revelação. A primeira coisa, quando Deus te fala algo, é que Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Para que você possa o conhecer. Deus nunca vai pedir com que você ministre a cura sobre outra pessoa se você não sabe que Ele pode curar. Aliás, se você não sabe que Ele é quem cura.
Aliás, se você não sabe que Ele é a própria cura, que a cura vem através dEle porque Ele é, somente porque Ele é, que o amor vem somente porque Ele é, que a bênção vem somente porque Ele é. Aqueles que se achegam a Deus devem crer que Ele existe, que Ele é, e que porque Ele é, Ele se dá. Ele se dá para aquilo que você precisa. Lembre-se do propósito principal da revelação: Deus é. E Deus quer se revelar através do seu Filho, da sua palavra, das circunstâncias, da criação. Deus se revela a nós. 4, responda com obediência. É inútil ouvirmos a Deus sem estarmos dispostos a obedecê-lo e sem estarmos prontos para agir segundo a sua palavra. Fé requer ajuste. Ajuste requer obediência. E obediência irá trazer para você experiência. Fé requer ajuste. Ajuste gera obediência. E obediência vai criar uma plataforma para que você experimente o Deus que Ele disse que é. Responda com obediência. 5, desenvolva um coração ouvinte através da oração. Ouvir a Deus é um processo contínuo. E por isso nós devemos desenvolver um estilo de vida ouvinte. Porque ouvir a Deus é fundamental na vida de fé do crente. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a rema de Cristo. E você pode ver aí na sua apostila que eu coloquei que os evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, frequentemente descrevem o filho orando ao pai. Ele orou cedo de manhã, ele orou tarde da noite, no seu batismo, depois de muito ministrar, por uma noite antes de escolher os 12 discípulos, sozinho na presença dos seus discípulos, na sua transfiguração, depois da última ceia, no Getsêmani, orou por Pedro, orou pelas criancinhas, orou na sua crucificação, depois da sua ressurreição, na sua ascensão e depois da sua ascensão. Jesus orava. Mas será que ele só orava para falar? É um relacionamento, oração é relacionamento, oração é comunicação, oração é diálogo. Deus falando através da sua própria palavra, Deus falando quando não tem palavra nenhuma, Deus falando ao seu espírito. E o mais interessante disso tudo, amados, é que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos capacitados para operarmos com Deus, com o Pai. Nos evangelhos, o filho muitas vezes afirma que as suas palavras são as palavras do Pai. E que as suas ações são as ações do Pai. Então o Pai, Ele ama e procede na salvação através do Filho. O Pai protege e supre para os seus filhos através dos dons e da graça do Filho. O Pai revela que Ele é Pai, que Ele é o Pai, que faz os cegos verem, os surdos ouvirem, os coxos andarem, os mortos ressuscitarem através do Filho. O grande propósito, amados, da redenção é que nós possamos conhecer o Pai através do Espírito, pelo Espírito, como filhos, e possamos viver em comunhão com Ele. Ouça a voz do Pai, entre nesse processo. Treine o seu ouvido espiritual, como um ouvido de discípulo, para fazer a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.